Converte TV e Rádio apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos e irmãs, amigos e amigas. É um prazer imenso estar novamente aqui para apresentar o programa Crer é Também Pensar, hoje com a companhia do meu caro Arthur Grupilo, professor da Universidade Federal de Sergipe, professor de filosofia, meu colega lá, mas temos também um departamento em comum, que é o Núcleo de Ciências da Religião, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho da ênfase aos últimos acontecimentos no nosso país e acontecimentos próximos na seção política, crer e pensar, ou pensar. Nós vamos fazer uma referência às resoluções futuras do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão do julgamento, da colocação na prisão de condenados em segundo grau, como se fala na linguagem jurídica, no jargão jurídico. E depois a gente vai fazer alguns comentários a respeito da contemporaneidade na qual nós estamos inseridos. E se eu fosse dar um título a esse programa, o programa seria Lula e o cristão, Lula preso e o cristão, ou o cristão e a prisão de Lula, coisa dessa natureza, né, que é o foco do momento. Mas, enfim, inicialmente nós vamos para a nossa primeira música, como sempre, e nós temos hoje a apresentação de um grupo muito especial, um grupo de pessoas de meia idade tocando de forma acústica, com violão, belíssimo trabalho do grupo que se chama Tigres de Bengala. Tigres de Bengala. É um nome muito pouco assim, comum, nada comum, né? E por isso tem esse nome também bastante curioso. Mas é um grupo muito bom. A primeira música se chama Sim o quê? Teu Amor. Sim, Teu Amor. Sim, Teu Amor. Vamos ouvir. Teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faze o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono. Só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração.
amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Que maravilha, né? Sim, teu amor quebranta meu coração. O amor de Deus por nós, na pessoa de Cristo Jesus, que é a nossa esperança nesse mundo. Nós vamos refletir hoje na palavra de Deus no trecho de Mateus, capítulo 6, no verso 25 em diante, um conhecido texto onde Jesus fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Mas eu creio que eu vou dizer, que o que eu vou dizer, fundamentado nesse texto, é algo, digamos assim, não muito comum em relação às pregações em torno desse texto. Mas vamos lá, os irmãos, os amigos, devem ouvir a palavra de Deus naturalmente com respeito à autoridade da palavra de Deus, mas também estão livres para refletirem criticamente a respeito daquilo que eu digo sobre o que a palavra de Deus está dizendo, né? A palavra de Deus não é questionada, mas é questionável a minha palavra sobre a palavra de Deus. Eu não tenho inspiração direta do Espírito Santo. Mas eu creio que o que eu vou dizer não está contra os princípios gerais da palavra de Deus nesse sentido. Diz assim o texto da palavra de Deus: por isso vos digo, isso é Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo,
que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir que pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos abençoe de tal forma que possamos expressar a tua vontade, Senhor, os teus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para nós de fato. Que não sejamos traídos por qualquer coisa que interfira no sentido de nos afastarmos da tua santa verdade. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, eu tenho tido a iniciativa, a vontade, a intuição, sei lá, qualquer coisa do tipo, de pensar nesse texto como sendo um texto no qual Jesus Cristo está especialmente preocupado com a vida cotidiana, a vida material das pessoas. A prioridade do ensinamento de Jesus aqui é a forma como nós devemos nos comportar diante daquilo que nós poderíamos chamar de ansiedades fundamentais, ansiedades estruturantes da nossa vida social e na nossa vida particular. Por que eu estou dizendo isso? Por que há aqui uma ansiedade fundamental, uma ansiedade essencial? A ansiedade é um fenômeno natural, o ser humano. Teologicamente a gente pode dizer que ele deriva da queda, né? E a ansiedade, no fundo, é medo, puro medo. Medo do futuro, medo do presente, medo de não se conseguir aquilo que é necessário, aquilo que é essencial à nossa vida, né? Então, Jesus, ao se referir aos alimentos e às vestes, ele está tocando em duas áreas extremamente sensíveis ao ser humano. A necessidade de alimentos é uma necessidade fundamental para a nossa própria existência. E a necessidade da roupa é uma resposta a uma das consequências da queda. A gente lembra-se que quando Eva e Adão pecaram, desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que eles se sentiram nus. Não é interessante isso? Eles se sentiram nus. Ou seja, antes da queda, antes do pecado, o sentimento de nudez não existia. Só após a queda, isso passou a existir. Então, a vestimenta, pelo menos na narrativa da pessoa de Cristo aqui nesse texto, é uma coisa fundamental para a vida das pessoas. Em algum sentido é fundamental. A gente pode não entender muito bem porquê, mas é assim, né? Isso é mais ou menos constatável, mesmo se você for considerar tribos de índios que andam praticamente nus, etc. Sempre há algum tipo de cobertura ali, acolá, alguma forma de expressão de um certo sentimento de que há uma sensação de nudez, algo que toca a essa dimensão, não sei se de natureza psíquica,
emocional, ou meramente espiritual, ou as coisas todas juntas, mas o fato é que há essa dimensão. A outra coisa que a gente pode dizer é que essas questões são questões que, no fundo, são questões políticas, né? Por que são questões políticas? Porque a vida em sociedade, em última instância, visa atender às necessidades materiais dos seres humanos, né? Todas essas teorias com as quais a gente trabalha, eu e Grupilo, na universidade, no fundo, elas divergem sobre as causas, sobre a melhor solução para um determinado problema, que é exatamente o problema da realização da vida em sociedade, na promoção e não se conseguir aquelas coisas que são essenciais, são fundamentais à existência humana. Claro que eu estou simplificando, mas ao mesmo tempo eu estou tentando mostrar que essencialmente há essa dimensão, e essa dimensão é o que no fundo estamos procurando atender, né? E Jesus estava preocupado com as consequências emocionais que essas necessidades, que podem ser interpretadas como necessidades políticas, com implicações políticas, ou que as decisões políticas, as soluções políticas tendem a tentar resolver esses problemas na vida em sociedade, essa dimensão estava sendo atendida pelo mestre do ponto de vista pessoal, mas também, e aí onde vem a minha, digamos assim, a minha descoberta, a minha percepção recente que me deixou tocado, sensibilizado, né? É o penúltimo verso, o verso 33, quando Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou falar mais à frente sobre isso, mas assim, a ideia de um estilo de vida simples é uma ideia importante para uma vida cristã piedosa, né? O cristão não pode ser um cristão maduro, um cristão espiritualmente maduro, não se deixa levar pela ideia de ostentação, de riqueza, de aparência, de erudição, enfim, de todas essas coisas que... né? Ou tudo aquilo que diz respeito à sua vida material e à sua vida social, de tal forma que ele possa ser visto pelos homens e ele possa se gloriar dessas coisas. Não. O cristão é alguém que reconhece que tudo o que lhe pertence em primeiro lugar a Deus. E que tudo o que ele tem vem de Deus, né? Todo o nosso sustento vem de Deus. Porque é isso que, no fundo, Jesus está dizendo. O que é mais importante? A vida ou o corpo? A vida, né? Ou as vestes. A vida é mais importante do que as vestes. Deus cuida da vida. Como consequência, como derivação, cuida das nossas vestes, né? Cuida da nossa vida como um todo, de forma completa, de forma integral, não de forma compartimentada, mas de forma integral, mas sempre visando aquilo que é o essencial, aquilo que é o suficiente, aquilo que é o fundamental. Se alguém tem riquezas, essas riquezas devem ser postas a serviço do reino, a serviço dos valores do reino. Mas isso não pode ser um objetivo de vida, isso não pode ser um valor espiritual ou teológico, qualquer coisa dessa natureza, né? Então, o modo de produção capitalista, sobre o qual nós estamos inseridos, é um modo de produção que procura atender
ao mercado, ou a partir do mercado, atender essas necessidades. Mas não só o mercado, nós temos também a ciência e a técnica, né? A ciência e a técnica, principalmente a técnica, ela desenvolve soluções para problemas criados, mas ela também cria problemas, né? E por criar problemas, ela também cria soluções para esses problemas. Então, você tem uma ordem social, política, econômica, onde, para muito além das necessidades essenciais, existe uma série de outros valores, de outros bens simbólicos e bens que são puras necessidades criadas, que na verdade não deveria existir, que vão trazendo ao ser humano uma sobrecarga do ponto de vista das preocupações pessoais, né? Das preocupações, das ansiedades, da ansiosa solicitude pela vida, como diz o título aqui do texto, nas Escrituras. Então, quando Jesus estava preocupado em advertir os seus discípulos de que era necessário confiar fundamentalmente em Deus, ao seu sustento, à sua vida, aquilo que eles haveriam de comer, aquilo que eles haveriam de beber, Jesus certamente tinha em mente uma situação de normalidade social onde essas coisas ocorrem. Claro que em situações... Porque uma outra forma de pensar, né, inadequada, digamos assim, em função disso que está sendo dito aqui bom, então o texto está dizendo que aquela pessoa que busca o reino de Deus em primeiro lugar jamais vai passar fome e jamais não terá o que vestir. Não é bem isso que o texto está dizendo, né? O texto está dizendo que, como princípio geral, como norma geral, nós devemos confiar em Deus essas coisas. E quando as situações excepcionais ocorrem, a gente tem o socorro de Deus a buscar, a gente tem a providência divina a buscar. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível que alguma pessoa que busque a Deus piedosamente acabe passando fome um dia, por alguma razão, né? Mas isso não é a norma, isso não é a regularidade. A regularidade é o contrário. A pessoa pode estar em uma situação política, inclusive, né, um Estado totalitário, que combate a religião, que não permite a liberdade religiosa, que persegue os cristãos. Eles sofrem todo tipo de privação, inclusive fome, morte, etc., né? Mas isso são, digamos assim, exceções a esse princípio geral. A advertência é nesse sentido dessa confiança fundamental na graça e na misericórdia de Deus, de que isso será providenciado. E, em último lugar, chamando a atenção para esse texto, desse verso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente tem que se lembrar-se de que a justiça de Deus é um valor que está no Velho e no Novo Testamento. E que quando a gente diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, a gente deve buscar a justiça do ponto de vista social e político também. Por quê? Porque é essa justiça que se revela, como diz o apóstolo Paulo, na lei, nos profetas, né? Que é a justiça de Deus, com discursos onde as implicações políticas, sociais, econômicas são muito claras. Por exemplo, a profecia de Amós, né? Que condena balanças falsas, que condena a opressão sobre o pobre, sobre o necessitado, e por aí vai. Você tem outros profetas e outras expressões da justiça de Deus. Então, quando está dito aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente tem que pensar no reino de Deus e na sua justiça, não só no sentido da justificação pela fé, né? Às vezes a gente tem aquela ilusão de pensar assim, não, basta o indivíduo se converter, né? Basta o indivíduo ser alcançado pela mensagem do Evangelho e isso é suficiente. Isso é o princípio, isso é o começo, isso é o início da ação de Deus,
né, na vida da pessoa e na vida da igreja ou da sociedade como um todo. Enquanto cristãos, nós devemos ir muito mais além disso. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar o Evangelho, precisamos proclamar a justificação pela fé em Cristo Jesus, o fato de que somos declarados justos diante de Deus pela misericórdia de Deus e pelo sacrifício de Cristo. Sim, claro, isso é óbvio, mas há mais do que isso, a ser feito. A igreja tem também um papel profético a ser exercido e a proclamação da justiça de Deus num nível para além dessa mera dimensão que já é muito importante, mera no sentido de única, né? A tendência é achar que isso é suficiente, é a única coisa suficiente. Então que Deus nos abençoe a refletir sobre essa dimensão da justiça num sentido mais complexo, mais completo, levando em conta a realidade social e política e a nossa responsabilidade como cristãos, nesse sentido. Vamos para mais uma música, Jorge? Depois da música, a gente entra exatamente com a vinheta do quadro Política, Crer ou Pensar. Crer ou Pensar. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda
que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Política, crer ou pensar? Bom, no nosso quadro Política, Crer ou Pensar de hoje, eu queria chamar a atenção para a reunião do STF, do Supremo Tribunal Federal, que vai ocorrer na próxima quarta-feira, amanhã, né? Essa reunião, nessa reunião, o ministro Marco Aurélio vai tentar colocar em pauta, levará ao plenário na quarta-feira o pedido para revisar a prisão após a segunda instância. Por que isso é tão importante? A possibilidade da condenação depois de um colegiado, primeira instância, um juiz togado, mas um juiz só, né? A condenação vem do juiz de primeira instância e depois a pessoa recorre, o condenado recorre a uma segunda instância e há uma segunda condenação, caso haja condenação, mas supondo que haja condenação, o entendimento do Supremo Tribunal Federal tem sido, durante algum tempo, a partir de 2016, ou mais recentemente, tem como prática colocar na cadeia a pessoa condenada no nível da segunda instância, depois de condenado da segunda instância, depois disso, que se recorre a todas as possibilidades de tentar reverter a situação no nível da segunda instância, então a pessoa vai para a cadeia. Isso tem possibilitado, isso é uma prática em mais de 90 países do mundo, né? E a possibilidade de a pessoa ser presa significa que a pessoa passa a cumprir a pena pela qual ela foi condenada, mas isso não impede que ainda haja a possibilidade de recorrer a outras instâncias. Só que a pessoa deve estar presa. A compreensão é de que a pessoa precisa cumprir a pena desde já. Porque o que ocorre na prática no Brasil é que os crimes que são julgados, de políticos sobretudo, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal e que tenham que ser julgados, como diz a lei. Realmente a Constituição diz que a pessoa só pode ser presa quando se esgotarem todos os recursos até a última instância, né? Então, supostamente, até o Supremo Tribunal Federal. Mas há o entendimento de que essa condenação, em segunda instância, possibilita a prisão, porque já teria superado a fase de defesa da pretensão de inocência. Ou seja, toda pessoa que é acusada e que é condenada no nível da primeira instância e no nível da segunda instância, tem aí ainda a possibilidade de defender a possibilidade da sua presunção de inocência, provar que ele não é culpado daquilo que ele está sendo acusado ou não. Da terceira instância em diante, isso não é mais possível. Então, já que não é mais possível na terceira e na quarta instância,
no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, então é lógico que a pessoa já comece a cumprir a pena no segundo estágio. O problema é que existe, na próxima quarta-feira, esse princípio vai ser questionado. O Supremo Tribunal Federal poderá rever essa jurisprudência, ou seja, essa prática de se colocar as pessoas na prisão na segunda instância, no segundo grau, no nível do segundo grau, no nível da segunda instância, do colegiado de ministros, de juízes que condenem uma pessoa por um determinado crime. Qual é a preocupação com tudo isso? É que todo mundo que está aí condenado, todo mundo vai ser solto. Né? Todo mundo. Sérgio Cabral, todo tipo de criminoso condenado, que ainda não chegou, não esgotou a última instância, deverá ser solto. Isso vai ser um horror, um caos. Né? Isso vai beneficiar Lula? Vai beneficiar Lula. Mas vai beneficiar Cabral também, vai beneficiar todo tipo de criminoso. Então, é um problema muito sério e eu acho que nós, como cristãos, não podemos apoiar esse tipo de retrocesso e esse tipo de resolução que vá desconstruir tudo aquilo que tem sido feito em função do combate à corrupção no Brasil. Bom, essa é a minha opinião. Eu sei que há quem pense o contrário. Daqui a pouco a gente vai enfrentar um diálogo aqui com o colega filósofo Arthur Grupilo. De repente ele pensa diferente de mim, aí a gente vai estabelecer algum diálogo aqui. Ok? Obrigado. Então vamos para o diálogo aqui com o Arthur Grupilo, sem intervalo musical, porque o tempo está correndo. Né? Assim, né? Bom, nós temos aqui uma série de pessoas que estão participando do nosso... estão ouvindo o programa, estão participando. Várias pessoas. Eu não vou citar os nomes de todas, mas eu agradeço a todas elas a participação. Estou querendo ganhar tempo aqui com o Grupilo, né, que é um privilégio tê-lo aqui, então a gente não pode deixar de aproveitar. Mas, Grupilo, como é que a gente pode encarar essa questão atual, esse momento atual em que o Brasil está inserido? Como cristãos, né, a gente deve perceber esse momento. O que seria razoável para um cristão? Você veja, só para contar duas situações para nortear o nosso diálogo aqui. Eu tenho encontrado nas redes sociais pessoas que têm dito assim, têm desejado, têm expressado o desejo de que Lula seja até morto. Né? Cristãos, pessoas insuspeitas do ponto de vista da vida pessoal, do testemunho pessoal, etc., com esse tipo de percepção. Outras pessoas, eu tenho percebido, que têm dito assim, vamos orar e vamos pedir a Deus que nos oriente, e não tem, assim, um norte. Né? Será que é suficiente orar? Será que basta pedir a Deus que nos oriente? Como é que essa orientação vem? Acho que a gente poderia começar por aí. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez o convite do Josadak, sempre muito honroso. E para mim é um prazer discutir essas questões, porque é uma oportunidade da gente se esclarecer sobre elas, né? Quando a gente tenta expressar o que a gente está pensando, também a gente, né, se esforça por dar clareza à nossa própria posição. Hoje, Josadak, eu acho que a gente vive uma situação no Brasil muito mais complexa do que a gente imagina. Captação.
Tá? A gente vive... Aproxima mais, que é melhor. Vamos aproximar um pouco mais. E quando eu quero dizer muito mais complexa do que o que a gente imagina, eu não consigo ver a situação atual do país por um ângulo só. O primeiro, quer dizer, então eu tenderia a ver a questão por alguns ângulos, né? Algumas perspectivas que juntas ela dão uma certa visão razoável da coisa, mas ainda não se esgota. Porque, veja só, no grupo de seres humanos há muitos interesses. Há certos... Bom, por exemplo, eu sou professor de um departamento de filosofia universitário e lá a gente às vezes se reúne em colegiado para tomar certas decisões. Há ali amizades pessoais, há ali interesses teóricos, há ali pertencimento a grupos de pesquisa. Então, às vezes, por exemplo, alguém com quem eu tenho uma afinidade pessoal é alguém com quem eu não tenho uma afinidade teórica. Certo. Então, então, quando todo mundo se junta para tomar decisões que são de natureza política, eu somo todas essas forças, as amizades pessoais, as afinidades teóricas, outros tipos de relações, e eu tento mais ou menos tirar dali uma previsão do que vai acontecer, e não consigo. Quer dizer, as decisões humanas são muito complexas, as afinidades, os interesses são muito, muito variados e muitos, né? Então não há um interesse só, não há uma perspectiva só. Só que a tentação do ser humano, a tentação não da carne, eu diria, mas a tentação da razão humana é simplificar as coisas, né? E uma dessas simplificações, que talvez ela é tão radical e ela é tão essa simplificação e essa tentação, e ela é tão marcadamente humana, que foi ela que Deus escolheu para sacrifício do seu filho, que os seres humanos tendem a escolher um culpado, uma espécie de bode expiatório, né? A lógica do bode expiatório, e acreditar que se aquela pessoa ali for sacrificada, for afastada e eventualmente até morta, todos os problemas estarão resolvidos. Sim. Né? Isso é uma coisa muito antiga, isso não é recente. Por exemplo, uma das obras clássicas da história da literatura, que é o Édipo Rei, né, escrito por um antigo dramaturgo grego, o Sófocles, que depois até os psicólogos aproveitaram para construir a teoria do complexo de Édipo, uma série de outras coisas. A peça de teatro do Édipo começa exatamente assim. Há uma peste na cidade e o sacerdote, mais um grupo de pessoas, procura um rei para fazer uma pressão e diz: olha, não dá mais para suportar essa peste, você tem que designar aí alguém, alguma coisa para investigar, deve haver um culpado entre nós. Então tem que ser encontrado, essa pessoa tem que ser sacrificada, morta, para que a gente se livre dessa peste aí, né? Isso acontece também, por exemplo, nas Escrituras. Sim. Né? Quando, por exemplo, Jonas está no barco e a coisa não está muito boa, ele diz assim: ó, pessoal, o desobediente aqui sou eu. Então... Pode me jogar no mar, que se vocês me jogarem no mar, vai estar tudo resolvido para vocês, que a bronca aqui sou eu. Então, essa lógica, ela permeia a humanidade, assim, de ponta a ponta, né? Só que para o cristão, essa lógica não existe mais. Esse é o meu ponto. Certo. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Certo. Ninguém precisa mais morrer para a gente ficar bem. Certo? Mas, por uma série de razões, mesmo os cristãos continuam acreditando que alguém precisa ser sacrificado, e eventualmente os mais radicais, os mais movidos pelo ódio, acreditam que até precisam morrer para que as coisas voltem a ficar bem e voltem a ficar, voltem à normalidade, né? Uhum. Não, eu acho que a situação que a gente está vivendo é uma situação muito complexa. Eu acho que
eu não sou jurista, mas eu acredito que pode ter havido alguns abusos da Operação Lava Jato, mas eu acho que ela tem um papel importante no sentido de um conflito entre o sistema jurídico, de pessoas que querem cumprir a lei e fazê-la cumprir, e os órgãos, né, de investigação, de controle, quer dizer, a Justiça, mais a Polícia Federal e as investigações, etc. Né? É um momento pelo que o país está passando, e eu não acho que é totalmente ruim esse momento. A gente pode tirar bons frutos, né, desse processo, né? Ainda que eventualmente no meio dele haja pequenas regressões, talvez mais lá na frente a gente vai entender por que a gente está passando por tudo isso, né? Um conflito entre esses órgãos e o sistema político, né? Só que aí tem várias coisas. Por exemplo, de todos os países das Américas, nós somos o único país que fomos um império. O rei português saiu de lá, veio para cá. A gente sempre parte do pressuposto que há uma instância central em que a gente tem que se referir a ela, e ela é quem resolve os nossos problemas, né? Então, na verdade, juntando essa lógica do sacrifício religiosa, juntando com o nosso passado, juntando com a nossa incapacidade de chamar a responsabilidade para nós, no dia a dia, nas nossas ações. Poxa, eu estou reclamando de um monte de coisa, mas eu sou incapaz de respeitar um sinal vermelho, né? Sim. Então, na verdade, tudo isso nos leva a querer desviar de nós as responsabilidades e achar que é sempre num outro nível que a coisa vai ser resolvida, o nível de lá os políticos, quando aquela corja, e aí tem uns nomes assim, né? Todo um jargão para eu dizer que eu sou um cidadão bacana, eu estou reclamando e eu quero o bem, mas no dia a dia eu mesmo que faço. Então eu estou sempre jogando para uma esfera... culpados são eles. Do impossível e tal. E eu acho que a posição do cristão nesse momento não há messianismo para o cristão na esfera da política. Nenhum político vai nos salvar de nada, e nem o sacrifício, a prisão, ou a morte de um político vai resolver de uma vez por todas o nosso problema, certo? Agora, investigações têm que ser feitas, justiça tem que ser feita, né? A Constituição, as instituições, né? Tudo isso vai amadurecendo o nosso país para que as pessoas entendam que elas precisam ser, antes de tudo, cidadãos responsáveis, né? Então, Jesus Cristo ele não se opunha, por exemplo, à ideia de que havia impostos. Ele disse, olha, isso aqui não é o mais importante para mim, eu busco primeiro o reino, como você estava pregando, o reino de Deus, eu estou sempre lá, mas tem que pagar esse imposto aí. Pedro, vai lá na boca do peixe, tem uma moeda lá, aí paga o imposto por mim, mas e aproveita, paga por você também, e está tudo certo, né? Então, acho que o principal que o cristão tem que fazer nesse momento é não se entusiasmar por nada, porque o cenário é muito complexo. Não dá para se entusiasmar com a operação e dizer assim, vai resolver o problema da corrupção no Brasil. Não dá para se entusiasmar com um determinado líder e dizer, ele é quem vai nos salvar dessa justiça corrupta, porque ele está sendo acusado injustamente, porque também não é bem assim, né? Então, é possível que a prisão de Lula, por exemplo, se ela acabar por aí, se a Operação Lava Jato acabar por aí com a prisão de Lula, vai ser o pior dos cenários. Porque há outras pessoas que foram delatadas, cujos nomes apareceram nas delações e que não são do PT, são de outros partidos. Então, o problema não é o PT, né? O problema é um processo histórico pelo que o país está passando, e o melhor que o cristão tem que fazer é não simplificar as coisas, mas com cautela dizer, não, o papel da justiça é esse, mas o papel de cada cidadão também é esse, né? E o papel da igreja nessa história toda? O papel da igreja é sempre um papel profético, que também você estava chamando a atenção na sua pregação, na minha opinião, e que é um papel de chamar atenção, sobretudo para que as coisas sejam feitas em nome do amor e do serviço, e nunca do ódio. Sim. Né? Mesmo quando eu estou num conflito deflagrado com alguém que pensa totalmente diferente de mim, eu me engajo nesse debate, eu me engajo nessa militância, eu me engajo nisso tudo, antes por um bem do que por um mal. Sim. É muito mais a serviço de alguma coisa. Se a lógica não é a lógica do serviço,
Se a lógica é a lógica do ódio ou do sacrifício, estamos totalmente no caminho errado, né? Estamos supondo que o sacrifício de alguém vai melhorar a nossa situação, e não é, né? O que vai melhorar a nossa situação é buscar primeiro o reino de Deus, né? E aquilo que diz respeito às coisas desta terra, cumprimos com o nosso dever, né? Daquilo que nos diz respeito, e não ficar transferindo responsabilidades e achar que nesse cenário complexo apenas um aspecto, né, explica tudo e que resolverá tudo, né? Verdade. Eu penso também que a gente precisaria explorar um pouco mais no nível do conhecimento teológico, do conhecimento dessa fronteira, né, entre o cristianismo e as ciências sociais, o cristianismo e a filosofia, enfim, o cristianismo e a ciência, a ideia aquela ideia de Francis Schaeffer de cobeligerância, né? Assim, alargar a nossa compreensão de que a justiça pode estar em vários lugares distintos, né? Porque quando a gente politiza demasiadamente esse tipo de preocupação, ou a gente tende a pensar a justiça como sendo serva de uma determinada visão política, né, e filosófica, ou seja, ou então ela está a serviço da outra visão, da visão que se opõe àquela, né? Mas nunca a ideia de que a justiça é um valor do reino, que está acima de todas essas posições. Sim. E que ela também se encontra em muitas dessas posições, em posições diferentes, né? O que eu quero dizer com isso porque existe a tendência a um maniqueísmo muito forte hoje de achar... Quando eu falei aqui, por exemplo, sobre o modo de produção capitalista, eu estou falando uma linguagem marxista, né? Modo de produção capitalista é a linguagem marxista. Mas isso não significa que eu sou marxista, né? Não, você está falando de economia. Né? Falando de economia, falando de uma análise de um teórico da economia, né? Um teórico que vai nos trazer luz sobre determinadas dimensões. Isso para a gente que mexe com a ciência, a academia, a filosofia, é mais tranquilo. Mas para as pessoas, de um modo geral, as pessoas tendem a pensar muito maniqueistamente, né? Como se todo bem estivesse de um lado e todo mal estivesse do outro lado, né? E essa tendência a esse radicalismo prejudica esse tipo de visão profética que a igreja deve ter, né? De clamar pela justiça e de reconhecer a justiça onde ela estiver, independentemente da cor, da bandeira, do discurso, daquela voz. Não, foi muito bom você ter falado isso, quer dizer, quando diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Foi excelente você ter falado nisso, quer dizer, significa que a referência de justiça para o cristão é a justiça de Deus. E ela não falha, né? Eu lembro uma vez que, conversando com um antigo pastor meu, eu expressei a preocupação a respeito daquelas doutrinas, por exemplo, da salvação universal, ou etc., ou de uma salvação muito restrita. Ele, naquele momento, em vez de entrar em teologia muito delicada comigo, ele disse apenas uma coisa que para mim seria melhor do que qualquer tratado filosófico. Ele disse: olha, Arthur, Jorge, a imagem está concentrada aí. Ele disse para mim: olha, Arthur, Isso, bota nós dois aqui, porque eu fico mais tranquilo. Ele me disse uma coisa que naquele momento valeu mais do que qualquer discussão teológica. Ele disse: olha, pelo menos uma coisa você pode ter certeza e ficar tranquilo, é que não tem jeito de Deus ser injusto.
O qualquer que seja o quadro, a doutrina da salvação, e afinal de contas, quem vai salvar, se não vai, se são todos, são poucos, se são se muitos. acaba predestinado se ou não. É destinado ou não. Pode ter certeza, não tem como Deus ser injusto. Isso naquele momento, para mim, foi uma resposta assim. Muito sábia, né? Muito sábia, que fez todo sentido para mim. Né? Quer dizer, então, se o cristão tem como referência a justiça de Deus, ele automaticamente sabe que nesse conjunto todo, e isso reforça a minha tese de que tudo que está aí é muito complexo. Isso. E que eu não posso tomar ingenuamente a posição de ninguém. Né? Se eu acredito que o meu referencial de juiz é Deus, e o meu referencial de advogado, né, é Cristo, sim. Automaticamente eu parto do pressuposto de que todos que estão aqui debaixo do sol, sobre esta terra, e são falhos. Nenhum dessas pessoas são santos ou perfeitos. Ou suas teorias respondem a todas. Nenhum deles encarnam algum tipo de Messias ou de sacrifício perfeito. Né? Então nem é o Moro, mas também não é o Lula, nem é o PT, mas também não é o anti-PT, não é a esquerda, não é a direita, não é o liberalismo, nem o mercado. Não é o liberalismo, tampouco o socialismo. Quer dizer, o referencial do cristão está para além desse mundo, né? Então ele precisa trabalhar e adquirir uma lógica de serviço, e sempre tendo para si que nenhum desses são santos e nenhum desses também são demônios, quer dizer, no sentido de que também é uma passagem de Mateus, né? De que o inferno é um lugar reservado para os demônios e o seu séquito, né? Então, a rigor, nós estamos na Terra. Aqui, nós, seres humanos, feitos de carne e osso, nenhum de nós somos demônios encarnados. Né? Então, não vamos demonizar ninguém. E nem tampouco divinizar ninguém. Né? Aliás, isso me lembrou uma passagem de um escritor que eu gosto muito, que ele dizia: idolatria não é só quando a gente inventa falsos deuses, é quando a gente inventa falsos demônios. Então, quando a gente demoniza pessoas que são de carne e osso como nós, falhos como nós, né, e podem errar, quando a gente demoniza essas pessoas... Não só pessoas, mas também ideologias. Ideologias. Né? Você demoniza... Isso. Nós estamos... Formas de pensar, etc. Exato. Então, quando a gente cria falsos demônios, estamos sendo idólatras da mesma maneira. Quer dizer, a posição do cristão é essa que você muito bem falou, de ter como referencial de justiça o divino, né, a própria justiça de Deus. Isso significa que nessa terra estaremos sempre trabalhando com coisas falhas, e que pode ter havido falhas por parte de um partido, pode. Isso não significa que ele é um demônio e os outros são todos bons. Isso. Não, os outros também são falhos, né? E cabe a nós a responsabilidade de estudar, escolher o melhor. Juízes podem falhar? Pode. Aliás, a briga é justamente essa, né? É supor que a justiça aí está sendo motivada politicamente e não juridicamente. Exatamente. Né? E de outro lado também os partidos políticos se defendem não na justiça, mas na militância, na militância, no grito, né? na violência. Exatamente. Aí a esfera da política vai se alimentando, se reforçando cada vez mais, e a da justiça cada vez menos. Né? Lembrando que justiça aí, entenda-se, que cada operador da justiça também pode errar. Né? Então, o papel do cristão é sempre de cautela, mas isso não significa um pessimismo, já que a justiça de Deus é a única que é perfeita, então vamos abandonar a nossa. Não, vamos orientar a nossa sempre o mais parecida possível com a de Deus. Isso. Jorge, a música, porque a música tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui, é como se fosse uma conclusão, mostrar que o cristão tem uma esperança de um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não habita a injustiça e tal. É o grupo Tigres de Bengala. Fantástico, muito bom mesmo. Fiquei muito contente em descobrir esse grupo. Vamos ouvir a música deles e depois a gente faz o encerramento.
aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo e refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. Dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Ok, então nós queremos agradecer de todo o nosso coração a todas as pessoas que nos assistiram aí ao vivo e também aquelas que vão nos assistir ao longo da semana, ao longo dos meses aí a fio, já que o nosso programa não termina aqui, né? Não termina nesse momento, continua nas redes sociais e as pessoas terão acesso a ele. Eu quero agradecer mais uma vez de todo o coração a Grupilo. Eu sei que ele fez um sacrifício bom para vir aqui hoje de manhã, mas é sempre uma alegria, um privilégio ter o colega Grupilo aqui. Muito obrigado.